né? É claro, gente, que dentro de você tá vindo, né, aquela vontade de falar: senta aí, menino, fica quieto, eu não quero saber de educação física, eu quero saber de dar minha aula. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Luana, aqui do canal Sora Me Ajuda, e hoje a gente vai falar sobre um assunto que tem sido muito discutido, mas pode ser melhor aproveitado para a sala de aula. Vou dar algumas dicas baseado no que eu já estudei, que ainda estou estudando e do que eu já coloquei em prática, principalmente do que eu já coloquei em prática, e te dando algumas sugestões. Lembrando que esse vídeo, ele não é um manual de instruções, eu não busco aqui explicar como, de fato, essa comunicação não violenta pode acontecer, mas te dar algumas dicas de como melhorar em sala de aula a sua comunicação, de como ouvir também, né, de um jeito menos agressivo, porque a gente sabe que é difícil. Mas antes da gente começar, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações e quando o vídeo acabar, se esse conteúdo fizer sentido para você, deixa o seu comentário, o seu like e indica o vídeo para os colegas. Bom, antes da gente começar, eu gostaria de indicar duas leituras para vocês, né? A primeira é o próprio livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Ele é, né, a pessoa que propôs essa ideia, que sistematizou, na verdade, essa ideia, né, baseada em outros fatores da vida dele. E aí vale a pena vocês lerem o livro, né? Então, se você quiser uma resenha completa deste livro, deixa aqui o seu comentário que eu faço também para as próximas semanas. E o outro é da Elisama Santos, que é Educação Não Violenta, né? Falando um pouquinho desse contexto de casa, né, dos pais. Mas a gente ainda não tem muitas obras falando disso dentro da sala de aula, né? Então, acho importante a gente refletir sobre isso e pensar como a gente pode melhorar. Bom, nós, professores de língua portuguesa, trabalhamos com a linguagem e nós sabemos que muitas vezes a linguagem ela pode ofender muito mais do que uma ação, né? Então, quando eu não escuto o outro, quando eu não consigo me comunicar, quando eu não consigo me conectar, a gente fica muito, né, preso nessas picuinhas que a gente sabe que tem dentro da sala de aula, né? Vocês, a gente lida com muitos alunos com muitas necessidades diferentes. Para que a gente não se afogue, né, nesse mar de necessidades, todo comportamento tem uma necessidade por trás, por mais que isso fique difícil da gente entender. Não pensem que eu estou falando isso para vocês com uma professora Helena aqui por dentro, apesar de eu chamar Luana Helena. Não, né, gente? Eu estou falando com o professor Girafales aqui dentro. Né? Tem hora, e é óbvio que isso daqui também é para ser praticado, autopraticado, né? Não só com o outro. Então a comunicação não violenta, ela possibilita essa empatia. A empatia não é passar a mão na cabeça do outro, não é entender que ele está sofrendo, então ele pode fazer tudo. É entender o que eu posso fazer pelo outro e o que eu não posso fazer pelo outro. E o que eu posso fazer por mim, naquele momento, né? Ou, enfim, que aquilo seja algo mais duradouro. Então eu gostaria de passar uma coisinha bem prática para vocês que me ajudou muito e eu acho que pode ajudar vocês também, né? Que é esse combo mágico aqui da observação, o sentimento de quem fala, a necessidade de quem fala e o pedido de quem fala. Ou seja, a gente vai estar mais focado qual é a nossa necessidade e qual é a necessidade do aluno. Eu sei que muitas vezes essa necessidade ela vai ser expressa, né? A gente não fala assim, necessidade de chamar atenção. Sim. Todos nós temos necessidade de atenção. Eu também já fui bem resistente a isso, porque isso atrapalha o nosso trabalho. Vamos ter empatia com a gente mesmo, né? É muito cansativo. Tá lá na 10ª aula do dia e tá lá o fulaninho berrando, gritando e você não consegue dar aquela matéria porque amanhã tem prova e todo aquele sufoco, né? A gente sabe que não é um mar de rosas, mas a gente precisa decidir como é que a gente vai gastar a nossa energia. Se é brigando ou se é tentando resolver um conflito. E quando a gente se expressa de maneira clara, eles percebem. Podem ter certeza, só que isso tem que ser constante. A primeira vez, pode ser que todo mundo olhe pra sua cara, tá bom. A segunda vez eles já começam, opa, algo mudou. Terceira, quarta, 10ª, 23ª vez, aí as coisas começam a mudar. Mas eu já falei pra vocês, né? Pensem que tem um professor Girafales aqui dentro, não é só a professora Helena não, né? Então, por exemplo, você está lá naquele belo dia de sol, né? Sol bem forte, eles voltam da educação física, depois do intervalo, delícia, né? 6º ano, bem gostoso, todo mundo bem animado, calor humano. E aí você precisa ensinar
tipos de substantivo, né? Eles estão numa agitação total. O que você pode falar? Ô galera, vocês nunca ficam quietos, hein? Nossa, vocês sempre chegam desse jeito, credo. Ué, mas professora, ontem a gente ficou, mas antes de ontem a gente ficou. Aí você fica discutindo, mas tem dia que vocês não ficam, né? Mas peraí, é sempre ou tem dia? Foi ontem ou foi todos os dias? Não entendi, né? Isso é inconsciente, isso não é uma coisa que, né, eles vão ficar contando lá nos dedos, né? Então, faz uma observação. Olha, pessoal, o que eu percebo que quando vocês chegam da educação física, e é a minha aula, eu sei que vocês chegam super agitados, eu entendo, né? Só que aí eu preciso me responsabilizar, o sentimento é meu. Só que eu me sinto bem frustrada quando isso acontece, porque eu preparei uma aula bem legal pra gente, que eu imaginei que seria bem legal, preparei para vocês e a gente tem a necessidade de cumprir esta aula hoje, então eu expresso qual é a necessidade? A necessidade de cumprir este conteúdo hoje. E aí eu faço um pedido. E aí eu gostaria de pedir para vocês que vocês fizessem um combinado. Quando faltar 2 minutinhos para bater o sinal, que vocês subam, tomem água, vão ao banheiro, lavem o rosto. Vamos fazer um combinado? Todo mundo vai lavar o rosto antes de entrar na sala. E aí eu vou fazer o seguinte, vocês vão ter 5 minutos quando vocês chegarem para vocês respirarem e se acalmarem. A gente pode combinar assim? Só que aí você pode ter uma negativa. Ah, não, professora, eu não consigo. Então aí você devolve a pergunta. Então o que é que eu posso fazer? O que a gente pode fazer para melhorar essa situação juntos? É muito diferente, né? É claro, gente, que dentro de você tá vindo, né, aquela vontade de falar: senta aí, menino, fica quieto, eu não quero saber de educação física, eu quero saber da minha aula. É claro, calma, tenha empatia com você mesmo. Se você não conseguir falar desse jeito no momento, dá uma respiradinha, né? Vira lá pra lousa, a gente sabe que virar pra lousa é um recurso maravilhoso, né? A gente fica lá, prof, o que você tá fazendo aí? Tô pensando. Na verdade, você tá respirando, né? Então, tenta ter também empatia com você. Naquele momento, dá pra ser desse jeito? Uma coisa, né, que eu tenho aprendido também, é uma construção diária, porque a gente tem, né, um modelo de educação formal violenta também, né? Nós recebemos essa educação, que é de rotular. Falar: ai, gente, vocês são bagunceiros, hein? Nossa, como vocês são bagunceiros. Quando eu digo que eles são bagunceiros, eles estão autorizados a serem. Vocês já pararam para pensar nisso? Ah, a professora já sabe mesmo, então eu vou bagunçar, não quero nem saber. Agora, quando eu digo para eles: olha, pessoal, essa atitude que vocês estão tendo específica está me deixando bem incomodada porque eu preparei esta aula pra gente, né? Então, qual é a minha necessidade? Né? De ser atendida nessa aula, porque eu preparei, a gente precisa estudar, eu estou preocupada, né? Então, diga assim. Eu acho que uma das coisas que funciona muito é quando a gente fala para eles: olha, eu tenho observado que as notas estão caindo muito e eu estou muito preocupada com vocês porque a gente precisa atingir essa meta que nós colocamos juntos aqui. Lembra que a gente combinou que tantos % da sala deveria atingir tal meta porque vocês acharam que isso era interessante, que isso era legal para o crescimento de vocês? Então, eu tenho um pedido para fazer. Eu tenho um pedido para fazer que vocês anotem mais as tarefas no caderno, que anotem na agenda, porque eu percebi que vocês esqueceram, vou fazer um novo ciclo, porque eu percebi que vocês esqueceram 3 vezes essa última semana de fazer isso. 50% da sala esqueceu 3 vezes de fazer isso. Né? E isso me gera um sentimento de muita preocupação. Como é que vocês se sentem sobre isso? É claro, né, gente, que nem sempre dá para fazer isso, não é toda hora que dá tempo. Mas seja o mais claro possível quando você for comunicar e responsabilize-se pelo sentimento. Eu estou preocupado e não nós estamos preocupados, a não ser que seja real. Fala assim: olha, nós conversamos, eu, fulano, ciclano, beltrano, e nós estamos preocupados. Se não, fale só por você, assuma, de verdade. Diga: olha, essa atitude que vocês tiveram, diga qual é a atitude, porque muitas vezes eles não sabem, tá? Eu já constatei isso, eles não sabem. Então, eu estou triste porque isso aconteceu, estou expressando o meu sentimento. Eu esperava que nós cumpríssemos aquele combinado, porque foi legal, foi feito entre a gente, parecia que ia dar certo. Então, eu gostaria de fazer esse pedido para a gente rever esse combinado. E a gente, né, tem muita mania de fazer chantagem, né? Ficar: ai, nossa, mas eu preparei uma aula tão legal, vocês não estão prestando atenção. Ai, imagina lá aquele menininho que tá querendo essa aula e ele não tem.
É legal esse movimento, né, de fazer eles valorizarem, mas toda hora cansa, né? A gente perde a autoestima nisso. A gente perde, ai, nossa, ninguém presta atenção no que eu falo, ninguém diz pra eles, olha, eu tô triste, eu estou frustrado, né? Eu estou preocupada. Isso é interessante, porque daí eles começam a pensar, putz, o professor é humano também, né? E ensina isso aqui pra eles. Foi muito legal, eu fiz uma dinâmica com o 8º ano, a gente falou de bullying. E aí a gente falou, por que alguém faz bullying, né? A gente foi bem profundo assim, né? Por que alguém faz? E eles começaram a investigar, contar histórias, nananana, que muitas vezes as pessoas fazem porque elas têm medo de que façam com elas, ou de que tem alguma coisa que elas não conseguem dizer, que elas expressam daquela forma. Para nós adultos isso é muito óbvio, mas para eles não é. Então eles ficaram maravilhados com isso. E a gente começou a pensar, como então dizer para o outro o que eu sinto quando tal coisa acontece e pedir para o outro para que ele não faça mais isso. É muito diferente falar assim, ai, para, não faz mais isso comigo. Quando eu não digo para o outro o que foi feito, como eu me senti, qual era a minha necessidade naquele momento, né? Então foi muito legal, nós fizemos uma roda, tá aí também uma proposta de sequência didática para você. Nós fizemos uma roda, primeiro eu perguntei para eles, coloquei uma situação fictícia, disse que o menininho lá, né, deu algumas características do menino e tal, que ele não conseguia dizer para os amigos, que ele estava se sentindo triste, porque ele levou a cartolina e depois falaram para ele que ele não fez nada no trabalho. Mas peraí, o que pediram para ele? Qual era a necessidade do grupo? A gente não pode ficar achando que as pessoas têm que adivinhar o que a gente quer, principalmente na sala de aula. Imagina só, né? A gente fica assim, ai gente, mas isso é óbvio. O óbvio não existe, tá? O óbvio é uma construção da nossa cabeça. Por mais que a gente fique, ai gente, mas eu já falei isso várias vezes. Cansa, eu sei que cansa. Mas então, coloca alguns contratos. Olha, eu gostaria, pessoal, de não precisar falar isso várias vezes. Então, para eu não precisar falar isso várias vezes, ó, a gente precisa anotar. Tá certo? Senão eu me sinto muito cansada de falar isso muitas vezes e a gente perde tempo que a gente necessita para fazer outras coisas. Certo? Bom, as pessoas já me perguntaram 10 vezes isso, eu contei aqui de 8 a 10 vezes, então não tá legal. É muito diferente falar assim, nossa, mas toda hora vocês perguntam a mesma coisa. Entende? Né? Então aí a gente precisa entender, eu quero resolver um conflito ou eu quero criar outro através da minha linguagem. Né? Então, o desfecho, né, dessa história com o 8º ano foi muito legal porque em algumas salas eles conseguiram dizer coisas que estavam ali dentro da sala, né, que estavam pairando e ninguém conseguia dizer. Então isso é muito bacana. Quando a gente trabalha com linguagem, a gente também precisa pensar, a gente está educando essa linguagem para ser uma linguagem de paz, para ser uma linguagem de real expressão ou uma linguagem que continua reproduzindo essa violência que a gente não quer. Né? Então, muito bacana, esse assunto é muito extenso, se você quiser uma abordagem mais específica, deixa aqui um comentário também, se as suas necessidades, as suas experiências em sala de aula, partilha com a gente aqui embaixo também. E não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações e você já sabe, se precisar de alguma coisa é só chamar. Sora, me ajuda!